Como calcular o tempo de contribuição? Esse é o próximo tema. Por que a gente separou isso? Porque todas as perguntas daqui para baixo, e aí são todas mesmo, gente, eu vou passar aqui. Bicho, acho que deve ter umas 200 aqui. Todas essas perguntas aqui são sobre tempo de contribuição. Então, vou tentar fazer esse resumo para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Como calcular o tempo de contribuição? Vou tentar responder para vocês com muita facilidade aqui. Quais os tempos eu posso contar na minha aposentadoria? O que pode contar? E o MEI? Conta para aposentadoria por tempo de contribuição ou não conta? Gente, vamos lá. Quais são os tempos que você pode contar para a sua aposentadoria por tempo de contribuição? Presta atenção, para você nunca mais ter que perguntar isso para ninguém. Você pode contar todo o teu tempo rural até 31/10/91. E depois disso? Depois disso, só se for empregado ou se você resolver recolher por fora, tá bem? Já que você vai entender. Mas até 91, todo o seu tempo rural pode ser contado, desde que você tenha trabalhado ou como empregado, ou como boia-fria, ou como pequeno agricultor. E nessa do pequeno agricultor entra também os pequenos pescadores e seringueiros ou extrativistas vegetais, tá bom? Então, todo o tempo rural até 31/10/91 pode. Por quê? Porque a lei fala que pode, gente. Antigamente o rural era excluído do sistema. Em 91, quando ele foi incluído, a lei falou, ó, tudo que ficou para trás pode somar também, mesmo sem contribuição. Tá joia? Ó, não confunde aqui. Rural empregado depois de 91 pode contar também. É rural, mas pode contar também. Por quê? Porque o empregado não tem que comprovar a contribuição, tem que comprovar o trabalho, beleza? Bom, então tempos rurais, todo o tempo rural antes de 91 pode ser contado. Além do tempo rural, todo período insalubre, perigoso ou penoso pode ser contado. Gente, vou parar um pouquinho aqui, porque você sabe que é insalubre, que é aquele um que faz mal para a saúde. Você sabe que é perigoso, que é aquele um que arrisca a sua vida, sua integridade física, mas as pessoas não sabem que é penoso. Penoso é aquele negócio que dá pena, aquela situação muito difícil de trabalhar e que dá pena. Vou te dar um exemplo de quem está ganhando muitas decisões favoráveis contra o INSS por penosidade, porque é considerado penoso, o digno de pena no trabalho. Você vai se surpreender. Motorista e cobrador de ônibus e motorista de caminhão, desde que o veículo, caminhão, seja um veículo antigo, ou a rota seja muito difícil, ou o turno de trabalho muito difícil. Então, o motorista de caminhão nessas situações, e o motorista de ônibus e cobrador de ônibus, quase em toda situação. Porque para esses dois, motorista de ônibus e cobrador de ônibus, não podem ir ao banheiro, ou seja, o ônibus não para, né? Para o motorista ir no banheiro, para o cobrador ir no banheiro. E porque o ônibus e o caminhão tem um turno muito difícil, a pessoa fica ali sofrendo aquele ruído, aquela trânsito, aquela tensão o tempo todo. Então, a justiça tem considerado que esses motoristas trabalham com penosidade e, portanto, têm direito a contar esse tempo como penoso. Assim, além do rural, os períodos especiais, que são, então, insalubre, perigoso e penoso, podem ser contados. Mas como é que conta esse troço, gente? É assim, ó. A aposentadoria por tempo de contribuição tem um tempo de contribuição exigido, que é de 35 anos. Era de 35 anos para homens, 30 anos para mulheres. A aposentadoria especial, 25 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Então, a gente tem que transformar esse 25 em 30 para mulher e 25 em 35 para homem. Na prática, como é que funciona isso? Cada 10 anos trabalhados com insalubridade, penosidade ou periculosidade, viram 14 anos para homem e cada 10 anos, 12 anos para mulheres. Entenderam? Então, toda vez que você trabalhou com insalubridade, periculosidade ou penosidade, você tem direito a esse plus, a esse tantinho a mais da conversão. Mas, doutor, pode fazer conversão até hoje? Não pode, gente. A conversão só pode ser feita até 2019. A reforma da Previdência tirou esse direito de vocês. Olha, corre uma ação lá no Supremo Tribunal Federal, que é a ADI 6309 do STF, que
Pode ser que derrube idade mínima para aposentadoria especial e também devolva para vocês o direito de conversão. Mas hoje a gente só pode converter tempo até 2019. Então, de novo, ó, a pergunta é: quais os tempos de contribuição eu posso contar na minha aposentadoria? Temos rural e temos período insalubre, perigoso e penoso. Beleza? Mas tem mais um, que eu já falei várias vezes aqui e vou repetir para vocês. O tempo trabalhado como empregado. Tempo trabalhado como empregado sem registro em carteira e até com registro, mas sem contribuição, pode ser contado mesmo sem contribuição, porque a contribuição cabia à empresa. Então, se você tem um tempo, eu trabalhei aqui para fulano sem registro, ou ele me registrou, mas não pagou o meu INSS, o INSS não quer aceitar. Dá para considerar esse tempo? Dá para considerar esse tempo. A gente vai ter que comprovar só que você trabalhou nesse lugar. Tá beleza? Então, esses 3 são os principais tempos. Você também pode contar alguns outros tempos, tipo aluno aprendiz, você pode contar. Tem algumas outras coisas que você pode contar. Mas, olha, isso daí é assim, um outro caso lá atrás. O grosso mesmo são rural, tempo especial e tempo como empregado sem contribuição. E o MEI? E o MEI, hein? Eu já falei várias vezes para vocês hoje aqui que o MEI não pode contar tempo para aposentadoria e ter contribuição, lembra? Pois é. Mas eu preciso falar uma coisinha para vocês aqui. O MEI pode recolher tudo que ficou para trás. Ou seja, você trabalhou lá 10 anos como MEI. Aí, mas eu queria aposentar por tempo de contribuição, não pode? Pode, mas você vai ter que pagar a diferença de todos esses 10 anos. Lembra que eu falei? MEI paga 5%. Só 5%. Os outros autônomos pagam 20%. E aí? Aí você vai ter que pagar a diferença do 5 para o 20 para você poder contar esse tempo para aposentadoria por tempo de contribuição. Mas conta, tá? Desse jeito conta. O MEI pode contar o tempo, sim. Eleni Ticholski. Bom dia, eu sou Eleni. Eu trabalhei na roça na minha infância, na roça. Agora eu estou com 60 anos e com 16 anos pago o INSS. Paga 16 anos, há 16 anos o INSS. Mas não consigo me aposentar, porque tenho que esperar fazer 62 anos. Se eu conseguir concluir esse tempo da minha infância, será que dá para fazer minha aposentadoria agora? Eleni, é o seguinte, ó. A sua aposentadoria, por idade, ela só pode ser concedida aos 62 anos mesmo. Por quê? Porque desde a reforma da Previdência, houve uma alteração na idade da mulher para a aposentadoria por idade. Era 60, foi aumentando 62 mesmo. Para a aposentadoria por idade urbana, que é o teu caso, pelo jeito, se você já tem 15 anos pago, ou para a aposentadoria por idade híbrida, também seria essa idade, 62 anos. Acontece, Lini, que talvez você tenha direito à aposentadoria por tempo de contribuição, e eles estão falando para você que você não tem. Quer ver, ó? Vamos fazer aqui uma continha rápida, ó. Você tem 16 anos, né? Se você era rural lá no passado, por 20 anos, por exemplo, você teve de tempo rural lá no passado, você não teria 16 anos agora, você teria já 36 anos. 20 do rural, mais 16. Se a gente colocar na conta, provavelmente você vai ter direito a alguma regra de transição, tá? Então, quero te falar e convidar todas as outras pessoas que estão vendo agora. Se você tem uma situação assim, ó, específica, assim, já tem 60 anos, já tem um tempo de contribuição, você precisa ir lá e clicar lá no WhatsApp e me mandar a tua dúvida, porque daí não será uma dúvida, será um caso mesmo. Eu tenho que fazer a conta tua certinha para saber se o seu tempo já dá para fazer a aposentadoria por tempo de contribuição ou outro benefício qualquer, tá bom? Mas olha, Eleni, respondendo a tua pergunta com os dados que eu tenho, pode ser que você tenha direito sim à aposentadoria por tempo de contribuição e eles estão te falando errado, tá bom? Você pode somar todo o teu tempo rural lá no passado. Próximo aqui. José Constantino. Doutor Marcelo, tenho 60 anos e mais 38 anos de contribuição com o tempo antes da reforma, ou seja, se contar o tempo antes da reforma. José, se eu entendi, você tem 38 anos hoje e não antes da reforma, certo? Se você tiver 38 anos já antes da reforma, aí você já tem direito adquirido e acabou. Certo? Você vai aposentar com a regra melhor lá em 2019. Tem direito atrasado? Não, porque você não pediu.
Você não deu entrada no seu requerimento lá antes de 2019, vai dar entrada agora. Mas você vai ter direito à regra anterior a 2019. Mas, pelo que eu estou achando aqui, 38 é hoje. Se for 38 hoje, a gente vai precisar fazer a conta. Mas eu tenho quase certeza que você vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição na regra do pedágio de 100%, tá bom? Que é a melhor regra, o melhor valor de benefício.